os teus, que haja mantimento na dispensa, Pai amado, que haja, Pai, os recursos devidos financeiros, que haja a bênção da saúde e, acima de tudo, que haja o Senhor, que haja a tua presença na vida e no lar dos teus. Aqueles que não puderam contribuir, cuida também, Pai amado. Põe por terra o mal, a fúria, o poder das trevas e confirma a bênção no meio do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda, Deus, na tua presença, aqui está a tua serva, Pai. Se preparou para trazer a tua palavra, Pai. Que o Senhor venha usá-la, Pai, com unção, com sabedoria e com graça, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz, Pai amado, e pedimos ao Senhor encarecidamente que use a tua serva hoje para falar conosco de pertinho, Pai. Que voltemos para casa com respostas, Pai. Que voltemos para casa, Pai, após termos ouvido a tua voz, Pai amado, e sermos abençoados, Pai, com a tua presença. Ser conosco e ser com ela, em teu nome, Senhor Jesus. Amém, Pai. Aleluia. Paz do Senhor, amém? Amém. Livro de Salmos 139. Salmo 139. A partir do verso 1, eu vou ler a versão da NVI. Então, os irmãos podem ver a diferença em algumas palavras, mas eu queria essa tradução. Aleluia. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo assim, ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus olhos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entedrecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no livro, no teu livro, antes de qualquer deles existir. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia, Senhor Jesus. Palavra tão tremenda, tão maravilhosa, irmãos. Aleluia. Propósito do Senhor Jesus. Qual tem sido o nosso propósito? Hoje eu estava meditando nessa palavra e a diaconisa Janice mandou um vídeo e o meu coração se alegrou porque confirmou ainda mais a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Sabemos que os dias são findos e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por isso, irmãos. Glória a Deus. E nós sabemos que Deus é um Deus de propósito. E qual tem sido o nosso propósito, irmãos? Sim. Para que nós temos vivido? O propósito é algo importante, irmãos, na vida do crente.
Parece muitas vezes que a falta de clareza que muitas vezes temos, que não temos a respeito desse assunto, pode em algum momento passar desapercebido, mas isso é algo importante, irmãos. O propósito, a maneira como nós vivemos, pela qual vivemos. Nós vivemos por Cristo, irmãos. Nós não vivemos por coisa outrora, nós vivemos pelo Senhor Jesus. É para Ele, por Ele, todas as coisas. Louvado seja o nome dele. Eu peguei essa versão para exatamente nos atentarmos no verso 16, a parte B, quando diz que todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus estabeleceu um propósito, irmãos, para a nossa existência. E ainda antes do nosso nascimento, Deus criou propósitos para as nossas vidas. É o que diz aqui a palavra. Há um propósito, irmãos. Algo que o Senhor traçou para as nossas vidas. Um propósito. E nós temos, irmãos, e precisamos nos mover dentro desse entendimento. O Senhor me fez lembrar, irmãos, que no meu nascimento o médico me desenganou. Ele disse ao meu pai que meu pai teria que escolher. Ou eu viveria, ou minha mãe viveria. Mas como a última palavra não é do médico, como a última palavra é do Senhor Jesus, e é Ele quem nos gera, Ele quem nos forma, Ele quem nos cria, hoje estamos eu aqui e a minha mãe, glorificando o nome do Senhor Jesus. Porque é Ele quem nos gerou e Ele quem nos formou. E é para Ele que nós vivemos. Quando José, irmãos, começou a ter sonhos a respeito de um dia estar governando ali, na verdade o que ele estava tendo era uma revelação de um propósito de Deus para a sua vida. Era isso que acontecia ali naquele momento. E Deus não somente mostrou a José um propósito que tinha na sua vida, como também guiou José dentro desse propósito. E nós conhecemos, irmãos, a história de José. Ele foi jogado no poço, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, ele foi preso, mas um dia, enquanto estava preso, aquele copeiro se lembrou de José, porque o Deus a quem é que nós servimos, que é o mesmo Deus a quem José servia, ele ouviu a voz e ele sabia, irmãos, como nós sabemos, como nós conhecemos, e o Senhor revelou ali aquele moço que interpretou o sonho de Faraó. E depois de tudo aquilo que José passou, que muitas vezes a gente não entende, às vezes a gente vive propósitos, a gente passa por situações que a gente não compreende. Da mesma forma foi na vida de José, que parecia ter sido esquecido, parecia ter sido estar sendo injustiçado, mas havia um propósito do Senhor. E aquele moço tornou-se então governador e tornou-se então a segunda maior autoridade ali no Egito depois de Faraó. E isso confirma, irmãos, aquilo que diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 28, versículo 8. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas as coisas, irmãos, não são parte delas, mas todas as coisas que aconteceram e que ainda irão acontecer na minha e na sua vida são parte dos planos de Deus para as nossas vidas. Não há erro, não há engano, porque o nosso Deus não erra e o nosso Deus não falha. Mas a palavra ainda diz lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, nos versículos 9 e 10, que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração
e prova os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E porque o nosso coração é enganoso, irmãos, a gente muitas vezes começa a confundir e pensar que a gente nunca vai chegar lá. Quantas vezes a gente acha que os nossos sonhos são frustrados, que Deus nos esqueceu. Mas lembre-se, irmãos, daquilo que nós acabamos de ler aqui, como disse o salmista. Todos os dias determinados para as nossas vidas foram determinados pelos propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Deus é Deus de propósito, irmãos. E ontem eu falava sobre isso com uma pessoa. Algumas vezes a gente passa por situações que a gente não compreende, irmãos. Mas situações que muitas vezes passamos para cumprir o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Às vezes você pode não entender algo que você esteja vivendo. Mas certamente, irmãos, o Senhor ainda vai te esclarecer. Porque nada que nós vivemos na presença do Senhor é em vão. E Deus, irmãos, é sabedor de todas as coisas. E muitas vezes a gente confunde os propósitos de Deus com a nossa vontade. Livro de Jó, no capítulo 42, o versículo 2 diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos ou dos seus propósitos podem ser impedidos. Nada, irmãos. Nada que o Senhor tem para mim e para você vai ser impedido. Tudo aquilo que o Senhor determinou vai acontecer nas nossas vidas. Mas não vai acontecer para o nosso mal, irmãos. Mas vai acontecer pelo que nós lemos lá no livro de Romanos. Porque todas as coisas contribuem para o nosso bem. Para o propósito que o Senhor Deus tem sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente se frustra e acha que não aconteceu, que não vai acontecer. Mas Deus é sabedor de todas as coisas, irmãos. Uma coisa que a gente não pode confundir, irmãos, são os propósitos com as propostas. Porque nem sempre as propostas que vêm sobre as nossas vidas são propósitos de Deus. Deus é Deus de propósito. Mas o inimigo muitas vezes apresentam propostas. E propostas que a gente acha que porque o nosso coração é enganoso, nós achamos que estão de acordo com a vontade soberana de Deus, irmãos. E muitas vezes as pessoas se frustram porque simplesmente se distraem com as propostas e pensam que essas propostas são aquelas partes de um propósito de Deus, quando não são. As pessoas têm o hábito de se comparar com os outros. E isso é um erro, irmãos. Eu falo muito sobre isso com os meus alunos. A gente não tem que se comparar aos outros. As nossas vidas, né, é claro que com eles a gente fala num contexto diferente, porque são crianças. Mas para nós, irmãos, que somos crentes em Cristo Jesus, nós temos que saber que o que dá certo para a vida do outro não significa que vai dar certo para nós. Porque a vida do outro não pode ser parâmetro para as nossas vidas. Amém. Porque o propósito na vida do outro não é o propósito para as nossas vidas, irmãos. Ah, mas aquela pessoa é assim, mas aquela pessoa recebeu isso. Ai, mas Deus fez aquilo com aquela pessoa e não fez comigo. Ai, mas aquele ministério é assim, ele tem um ministério isso e eu não tenho. Isso nada tem a ver, irmãos. Sim, Jesus. Aquilo que Deus tem para você é seu. Amém. E aquilo que Deus tem para o outro é para o outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E são essas comparações, irmãos, que muitas vezes confundem os propósitos de Deus,
façam com que as pessoas se distanciem de Deus. Porque elas começam a achar que Deus não fez, quando Deus faz. O tempo todo, irmãos. E muitas vezes as pessoas acham que Deus não é na sua vida, ou talvez acham, a gente já ouviu muitas vezes, não é isso que eu quero para a minha vida. Porque querem para suas vidas aquilo que é para a vida do outro, e não para a sua. E aí começa a se frustrar, e aí isso se torna um comparativo, e aí a pessoa se afasta da presença de Deus, achando que aquilo que foi uma proposta era um propósito de Deus. E que sejamos esclarecidos, irmãos. Deus não é Deus de confusão, Ele não nos deixa confundir. Deus é perfeito em todos os seus caminhos, irmãos. Se nós chegamos até aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é porque o Senhor Jesus tem guardado as nossas vidas. Quando nós aprendemos, irmãos, eu sou grata ao Senhor Jesus, e eu não falo isso com hipocrisia, Deus conhece o meu coração. Eu sou grata ao Senhor Jesus por cada dia mal que eu passei. Porque foi lá no dia mal que o Senhor se mostrou que era Deus na minha vida. E todas as vezes que o dia mal chega, eu não desanimo, porque eu sei que Deus é quem vence as minhas lutas. É Ele que passa comigo. Quando eu olho para a minha vida hoje, eu penso em coisas que eu jamais achei que pudesse passar. Situações que eu jamais achei que pudesse suportar, irmãos. Porque muitas vezes as pessoas nos veem rindo, não veem que a gente se esmurece, mas não tem noção das situações pelas quais a gente passa. Mas a gente passa em paz, irmãos. A gente passa sem peso, porque a gente sabe em quem nós temos crido. E eu sou grata ao Senhor Jesus por tudo que eu vivenciei na presença do Senhor Jesus. Pelo dia mal que chegou na minha vida, que se fez mostrar que Deus é Deus na minha vida, que cuida, irmãos. E eu sei que não é diferente com nenhum dos irmãos. Deus é Deus, irmãos, em todo o tempo, na minha e na sua vida. O Senhor Jesus, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Que nós venhamos nos lembrar todos os dias. Esses dias, irmãos, veio por acaso a preocupação no meu coração sobre uma situação. E eu me lembrei daquilo que eu sempre digo nesse altar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está conosco, aleluia, em todo o tempo, irmãos. Deus está conosco agora, nesse instante. E amanhã, quando nós abrimos os nossos olhos, que a primeira palavra que vem no nosso coração e na nossa mente é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente pode tudo, irmãos. A gente pode o bem, a gente pode o dia mal, porque o Deus a quem nós servimos está conosco em todo o tempo, cuidando, nos livrando, nos guiando, com a sua mão forte, como nós louvamos aqui, com as suas mãos segurando na nossa. E é por isso que nós estamos de pé, e é por isso que nós somos um povo forte, que não esmurece, porque o Deus a quem nós servimos é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando porventura, irmãos, vier a dúvida no seu coração, lembre-se do texto que está lá em Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. A palavra do Senhor, irmãos, que é isso aqui, que é o que nos guia, irmãos, que
são as leis que regem a nossa vida, irmãos. Nós não somos aqui, irmãos. Nunca se acostume com essa terra. Nunca se apegue com as coisas dessa terra. Essa pátria não é nossa, irmãos. Nós não estamos aqui para fazer morada. Nós estamos aqui de passagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Nós temos uma morada que já foi preparada, irmãos. A gente aqui paga aluguel, paga casa, paga isso, paga aquilo. Não. Nós vamos para uma morada eterna, irmãos. Onde há alegria, onde não há tristeza, irmãos. Onde não há doença, não há enfermidade, não há dia mal. Só a presença do Senhor. E lá nós estaremos reunidos. O Senhor disse que Ele já nos preparou morada, irmãos. E é para lá que nós estamos seguindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse lugar não é nosso, irmãos. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Ele sabe aquilo que você precisa, viu, irmão Carlos? Ele sabe. Não tem que se preocupar, não tem que ficar triste, porque Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o oculto do nosso coração. Ainda que a palavra não chegue aos nossos lábios, o Senhor já sabe aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vamos falar. Ele é fiel, irmãos. Ele é justo, Ele é sabedor, Ele é conhecedor das nossas causas. Ele vence as nossas batalhas, Ele é fiel. Ele nunca perdeu uma batalha, irmãos. E é o Deus a quem nós servimos, que luta por mim e que luta por você. E louvado seja o nome dEle por isso. Aleluia. Glória a Ti, Senhor Jesus. A vida do outro, irmãos, não é parâmetro para as nossas vidas. Nós temos é que olhar para a cruz do Calvário. Nós temos que olhar para o céu. Eleva os meus olhos para o monte. É de lá que vem o meu socorro, do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. E o propósito da nossa vida está em Deus, que nos conhece e que sabe todas as coisas. Não se lamente, irmãos, por aquilo que não aconteceu. Não compare isso com a vida com outros, irmãos, porque o Senhor disse na sua palavra que todas as coisas contribuem para as nossas vidas, para o bem das nossas vidas, para o propósito que Ele tem para as nossas vidas, irmãos. As situações que nós vivemos, elas são parte do propósito de Deus. E todo propósito, irmãos, está associado a uma movimentação do reino, irmãos. Nós não estamos aqui, irmãos, de passagem, simplesmente para cumprir um protocolo. Nós estamos aqui como embaixadores de um reino perfeito, daquele que é justo. O Senhor nos deixou aqui, irmãos, para fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós estamos aqui para servir, irmãos. É para isso que nós estamos aqui. Não deixe que o seu coração se engane, irmãos. Nós estamos aqui para aprender do Senhor Jesus, que é humilde, como disse há pouco o nosso pastor Eduardo, e manso de coração. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor nos pede aqui na sua palavra, irmãos. É isso aqui que tem que reger as nossas vidas. Há um reino celestial, irmãos, em movimento em todo o tempo. E aquele que governa, ele não dorme. Salmo 121, a partir do verso 4 diz: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se nós, irmãos, se eu e você estamos aqui hoje, é porque o nosso Deus, o nosso amado Rei Jesus, Ele cumpriu o seu propósito. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O
O coração do homem Aleluia. planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbio 16, versículo 9. Que nós, irmãos, possamos aprender a ter uma vida de oração, Amém. de busca, de dependência a Deus, Espírito Santo, para que a gente não viva uma vida no automático, como sempre menciona aqui o pastor Alexandre, irmãos, mas uma vida de propósitos, propósitos celestiais, irmãos. Amém. Tem um versículo que eu amo, irmãos, que para mim resume a caminhada cristã, e eu vou encerrar com ele, que diz assim, lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, que diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, Oh, glória. até o dia ser perfeito. Aleluia. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor Jesus. É isso, Oh, irmãos. glorioso. Lembre-se que na minha e na sua Louvado seja o caminhada, teu nome, Senhor Jesus. ela é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Lembre-se que melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Isso diz a palavra do Senhor. E Ele está em todo tempo comigo e com você. Ele é fiel, irmãos. Ele é justo, Ele é santo e Ele é perfeito. Por isso, o adore, o aplauda, e que o Senhor os abençoe, e que fale mais ao nosso coração. Glória a Deus, a oportunidade e as palavras.